Bom dia, graça e paz, amém? Nós estamos chegando ao final desse ciclo, dessa palestra sobre família, suas manifestações, cuidado de Deus, papel de cada um. E eu posso dizer com peso no coração, porque chegamos ao final. Esse é o nosso último estudo desse ciclo. E eu fiquei ali no banco lembrando de um videozinho da internet que viralizou há muito tempo, quando a mãe e dois menininhos, seus filhos, um estava chorando, né? Vocês vão lembrar, quando ele chorava assim: ai que dó, ai que dó. E aí a mãe pergunta: por que você está chorando? Ele matou minha chumiguinha, matou minha chumiguinha. E ela pergunta para o irmãozinho: você matou a chumiguinha do seu irmão? Ele disse: eu matei. Ai que dó, ai que dó, ai que dó. Chegou o final do nosso estudo de hoje, e a gente quer agradecer a Deus pelo tempo que nos foi permitido falar com vocês sobre família, apanhando desde o início, né? Lembrando desses 9 temas que nós trabalhamos aqui a respeito da família. Primeiro falamos do namoro. Quero lembrar a vocês, para a gente sintetizar e finalizar, quando nós aprendemos ali de forma muito resumida, namoro, a participação da oração em primeiro lugar, da dependência de Deus. E uma vez que isso está acontecendo, a moça vai encontrar o rapaz vai encontrar a moça, os olhos irão brilhar, o coração vai bater mais forte, eles vão começar um relacionamento na presença de Deus, com a participação dos pais, com a orientação da palavra, e buscando em tudo glorificar o Senhor, até que seja o momento de, depois dessa análise, depois de um conhecer o outro, e conhecer a família do outro, porque o pacote é completo, eles vão partir para o noivado, que é um compromisso, que eles vão assumir agora, partindo para o casamento, e depois do noivado eles vão entrar naquela fase do casamento, onde nós aprendemos a respeito da família antes da queda, e da família depois da queda. A família antes da queda, que está lá em Gênesis, é a família ideal, é a família perfeita, que Deus criou sem o pecado. Hoje nós vivemos a segunda fase da família, que é a família no pecado. A família vivendo as consequências do pecado dos nossos pais, o pecado que está em nós, mas aprendemos também naquele estudo que a família lá é restaurada a partir da presença de Jesus, da palavra de Jesus, pois a mensagem de Deus em Gênesis a respeito da descendência de Abraão é que viria um descendente que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então nós cremos que em Jesus as famílias são restauradas para uma vida alegre e feliz na presença do Senhor. Aprendemos depois os papéis desempenhados no lar, o papel do marido, onde trabalhamos tanto o papel do marido, da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos, lá em Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. Trabalhamos bastante esse texto para ficar muito claro para nós que a palavra de Deus é o nosso norteador, é a nossa única regra de fé e prática, e ali nós temos toda a orientação para sermos bons maridos, boas esposas, bons pais e bons filhos, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. E depois aprendemos também a respeito de um tema mais amargo, aquela coisa mais pesada, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus permitiu apenas para trazer alívio ao sofrimento, principalmente da mulher. Falamos sobre o divórcio, onde é algo terrível para a vida do casal, é algo que a igreja presbiteriana tem o seu posicionamento. Lembramos ali que antes disso você tem, como cristão, Deus, você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem a igreja para te ajudar, para que você não chegue a esse lugar terrível do divórcio. Mas lembramos que mesmo que assim algum casal possa chegar lá,
a igreja é o colo, a igreja é o hospital, a igreja é o lugar onde as pessoas devem ser acolhidas, trabalhadas e ajudadas, ainda que cheguem a esse lugar tão nefasto que é o divórcio. E hoje nós vamos então falar com os irmãos, fechando o ciclo da família, que começa com o encontro de duas pessoas. Nós vamos falar hoje quando essas duas pessoas já cumpriram a sua missão, educaram seus filhos, os filhos saem de casa e existe uma nomenclatura que não é teológica, não é bíblica, mas ela é da psicologia, que cunhou o termo síndrome do ninho vazio. É quando agora ficaram os dois em casa, os filhos já não estão mais. E como é que eles vão conviver com isso? É isso que nós vamos conversar hoje com vocês. Teremos alguns textos bíblicos para trabalhar, mas que esse estudo possa trazer para nós muita paz no nosso coração, muita edificação, muita alegria em saber que faz parte desse ciclo a presença de Deus conosco. Vamos curvar as frontes e vamos orar ao nosso Deus a respeito de tudo isso aí que vamos trabalhar hoje de manhã. Senhor, nós queremos adorar o Teu nome, queremos bendizer o nome do Senhor, porque temos a convicção plena de que o Senhor é aquele que criou a família tem um lugar especial aos olhos do Senhor. Temos a certeza que o Senhor se interessa pelas nossas famílias, pela nossa casa, e por isso, ó Deus, nós queremos Te adorar e Te bendizer, porque temos a certeza que a formação de uma família é uma bênção do Senhor, é uma graça de Deus, e queremos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor prepare o nosso coração, que seja realmente uma terra boa, onde a semente da palavra do Senhor possa cair, possa frutificar, que ela possa crescer e dar fruto, orvalhada pela presença do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos a Tua palavra, quebra todas as resistências, que nada possa impedir que a Tua graça maravilhosa venha sobre nós, aqueles que estão no templo, aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, e que esse que ora a Ti seja mais uma vez humilhado, quebrantado, que seja tão somente instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor e para o bem da Tua igreja. Com o perdão dos pecados, é que nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então, irmãos, o nosso estudo que já está aí na tela para a gente acompanhar. O primeiro versículo é o Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Significa dizer que o salmista está trazendo para nós a realidade, o compromisso, a responsabilidade de que os filhos são preparados a fim de serem lançados ao mundo. Então temos que ter a convicção de que os filhos devem ser nas mãos dos seus pais, bem preparados, e os pais com um coração também preparados para saber que um dia os filhos deixarão a sua casa. Para aqueles que ainda estão com os filhos pequeninos, na idade infante ou na adolescência, ou ainda começando a juventude, parece que esse pensamento ele nunca está no coração da gente. Parece que nós não temos a consciência de que eles irão deixar o lar e precisam fazer isso com o preparo dos pais. Então é importante que desde já tenhamos essa certeza de que o nosso papel é preparar e não sermos pegos de surpresa quando eles começam a sair de casa, mas entender que isso faz parte do ciclo da vida, preparar e deixar sair. Outro versículo está em Lucas 2:49. Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? É quando o menino Jesus, ainda adolescente, vai ao templo e Maria e José procuram o menino e ele é achado. Então eles questionam: por que você nos deixou, saiu de perto de nós? E o adolescente diz a eles: vocês não sabem que a minha ocupação, o meu ministério, a minha vocação é me ocupar das coisas de Deus? Ou seja, com certeza, no coração de Maria e José
deve ter acontecido aquele insight, aquela luz acende e diz: olha, uma hora esse menino, ele vai embora, uma hora ele vai sair, ele vai cumprir a missão dele, e nós precisamos estar bem preparados para isso. Pastor, essas palavras são sem sentido ou não tem peso para nós? É claro que tem peso, porque quando nós descobrimos que os filhos vão sair de casa, muitas mães e muitos pais entram em choque. É uma realidade que para eles não poderia ser conjugada para a sua vida, mas sim para a vida dos outros. Porque quando nós temos filhos, nós queremos que eles fiquem com a gente para sempre. Nunca temos a ideia de que eles vão nos deixar. Então é importante a gente ter realmente a convicção de que em algum momento eles vão sair de casa. Nós devemos estar preparados para orientá-los e para deixá-los ir e seguir a sua vida, como você um dia saiu de casa e começou a sua autonomia, a sua independência, construindo a sua vida com o seu pai. O outro texto vai falar aqui a respeito de Noemi. Noemi entra na terra de Moabe com 3 homens que cuidam dela, lhe dão amor, sonhos, razão para viver. Quem são os 3 homens da vida de Noemi? Seu marido, que morre logo depois, e seus 2 filhos. Seu lar sofreu uma perda enorme e o seu ninho ficou vazio. Ela perdeu o esposo na terra de Moabe e perdeu os 2 filhos. Ficou sozinha com a sua nora. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, falando de Noemi e Ruth, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Exatamente essa dor, esse sentimento da ausência do marido e da ausência dos filhos, fez com que Noemi se percebesse como uma agora inimiga do Senhor, como se Deus colocasse a mão sobre ela e despejasse nela a sua ira, e ela está agora com o coração profundamente amargurado, profundamente triste, porque o seu ninho ficou vazio. Ela não pôde compreender que por trás disso havia um projeto de Deus maravilhoso, e que a vida não vai terminar para ela assim, para nenhum de nós, porque o ciclo da vida também é algo que Deus preparou para cada um de nós. Precisamos entender e discernir isso e caminhar na presença de Deus, né? Bom, a síndrome do ninho vazio. Esse termo é assim dado pela psicologia ao estado de depressão e tristeza por parte dos pais e de forma mais contundente da mãe, quando seu filho ou filha ou seus filhos saem de casa, seja por motivo de formação acadêmica, matrimônio ou trabalho, ou porque desejam viver sua independência morando sozinhos, separados de seus pais. Então nós temos aqui essa situação, que é algo que acontece nesse momento da partida, e que muitas vezes a mulher é a mais afligida. Não quer dizer que o homem não seja, que o marido, o pai também não seja. Os dois são atingidos, mas a mulher, às vezes, ela é mais atingida, e quando ela sofre porque não pôde entender, discernir e aceitar a saída dos filhos, ela parte para o caminho da depressão, da melancolia, da tristeza e de outras situações que vamos conhecer aqui através do estudo. Situações essas que para muitas famílias são motivo de comemoração, de alvo alcançado, de alívio, de missão cumprida, e não motivo de tristeza, perda e ansiedade. Então alguns conseguem visualizar isso, experimentar esses sentimentos. Que bênção, né?
nossos filhos estão casando, que maravilha, cumprimos a missão, olha, eles estão indo bem na vida, glória a Deus, vamos agora louvar o Senhor por isso. Para muitas famílias, isso é uma realidade, para outras famílias, isso é uma fantasia, não há comemoração, não há alegria, não há louvor a Deus, e sim tristeza. Ah, meu filho saiu de casa, minha filha saiu de casa, e agora? Como será o meu mundo? Então nós temos que presenciar e observar essas coisas. Essa mudança gera transformações nos laços de família. Quando o ninho fica vazio, é natural que os sentimentos dos pais sejam afetados e os hábitos de convivência alterados. Como a maioria das mudanças, isso pode representar uma oportunidade ou uma crise. Quando os filhos saem de casa, os casais podem experimentar nisso uma oportunidade para uma nova convivência, uma nova vivência ou uma crise. 7 fatores psicológicos, sociais, fundamentais, parecem colocar esses pais de meia idade em risco de sofrer da síndrome do ninho vazio. Quais são esses 7 fatores? Letra A: uma identidade envolvida em ser mãe. É claro, para as mulheres, né? Então, aquela mulher, a partir da maternidade, ela entende que o seu papel fundamental é ser mãe. Então, ela não tem outro papel social. Ela não tem um papel na área, vamos dizer assim, do seu trabalho. Ela não tem um outro papel que possa desempenhar na eclesia, na igreja. Ela não tem um outro papel que ela possa se perceber dentro da sociedade. Ela entende que o papel primeiro, fundamental e único dela é ser mãe. Ao momento que os filhos saem de casa e ela não pode mais exercer esse papel, o mundo dela desaba. Puxaram o meu tapete, perdi o chão. Quem eu sou? O que eu vou fazer agora? Segundo, sentir perda de controle sobre a vida de seus filhos, particularmente pelos homens. Os homens, os pais, têm no coração o desejo, a tendência e a prática de cuidar dos filhos, no sentido de ser o provedor, de ser o protetor, de ser aquele que está sempre orientando, cuidando, protegendo, provendo. Os filhos saíram de casa e eu na sociedade tenho isso como coisa primeira para mim e única. Os filhos foram embora, e agora quem sou eu? O que eu vou fazer? Não posso proteger, não posso cuidar, não posso orientar, ganharam a sua vida, foram para longe. O que eu vou fazer? Perdem o sentido da vida. Letra C: ter poucos ou apenas um filho, acentua-se o sentimento de solidão. Né? Quando a gente tem na casa apenas um filho e tudo gira em torno dele, ele saiu de casa, o que nós vamos fazer? Vamos ficar sozinhos. Letra D: falta de uma rede de suporte social. A vida é vivida em torno da família. Então, quando esse casal não tem na sociedade um outro viés, um outro link, não está ligado a alguma outra coisa que não seja os filhos, eles vão sentir muito, porque não há suporte social para a saída dos filhos, para que eles estejam envolvidos em alguma outra coisa. Letra E: sentir que a partida dos filhos foi cedo demais, em comparação com as normas culturais. Por exemplo, no Brasil, as estatísticas do Registro Civil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que no período dos anos de 1970 a 2014, a idade média para o casamento passou de 23 para os 30 anos, no lado das noivas, e de 27 para 33 no lado dos noivos. Então, muitas vezes, os pais olham os filhos se casando antes desse período que está sendo colocado pelo IBGE como uma estatística que está aumentando. Cada vez mais os filhos vão deixando lá mais velhos, né, com mais idade, e os pais olham para isso e vê os filhos casando antecipadamente, começam a dizer: saiu de casa muito cedo, era uma criança, podia ficar um pouquinho mais comigo, por que ele me deixou? Será que tem alguma coisa errada no lar e eles queriam ir embora? Então isso também contribui para que eles não compreendam e não aceitem que os filhos estão indo embora.
ser muito jovem quando os filhos saem de casa. Então, um projeto de ficar mais tempo com os filhos, né? Então, o casal casou novinho, tiveram os filhos cedo. Os filhos, é claro, vão sair de casa mais cedo. E o projeto dos pais não era isso. Era que os filhos ficassem com eles mais tempo. Mas não foi esse o plano que logrou êxito na vida do casal. Letra G. Preocupar-se com a segurança e o bem-estar do filho no mundo lá fora de casa. Então, eu não posso mais assegurar aos meus filhos segurança e bem-estar num mundo tão violento, num mundo tão perverso, num mundo tão virado de cabeça para baixo, onde a Bíblia diz com clareza que esse mundo tem um príncipe que é o diabo, e essa filosofia de vida tem a agência do inferno por trás. Então ficamos com medo de entregar os nossos filhos a esse mundo, e isso traz para nós alguma ansiedade, alguma preocupação, e o coração do pai e mãe começam a entrar ali em ebulição por conta dessas coisas. Aqueles que agora estão no ninho vazio podem perder de vista os objetivos e o valor da sua existência, né? E agora? Os filhos foram embora. O que é que eu vou fazer? Para que é que eu sirvo? Para onde eu vou? Ai que dó, ai que dó. Os sentimentos, os pensamentos, as ações outrora faziam sentido quando eram dirigidos em função dos filhos. E agora que eles não estão mais presentes, a vida perde o seu sentido. Sentimento de tristeza e perda são normais. Quando um filho sai de casa, um pai pode perder o companheirismo ou o contato diário que teve com o filho e pode sentir uma sensação de solidão na ausência. Quando nós participamos de casamentos, né? E nós, pastores, temos a incumbência nobre e o privilégio de oficializar casamentos, a gente começa a observar o semblante das pessoas. E aí entra o noivo, feliz da vida, acompanhado da sua mãe, e entra a noiva acompanhada do seu pai, e os pais de cada um ficam de cada lado acompanhando, e você começa a observar o semblante, né? Às vezes o semblante de um dos pais ou da mãe, de um dos dois, é aquele semblante pesado, como se fosse assim, puxa vida, está indo embora, meu Deus. O semblante do outro é de alegria, que bênção, conquistamos, conseguimos. A gente percebe já aqui no altar, que alguns casais conseguem perceber isso com gratidão, com alegria, como se a coisa realmente deve ser assim, um trabalho bem feito, agora eles estão partindo para a sua vida. Mas outros casais aqui já no altar, através do semblante, a gente percebe que não estão satisfeitos, porque os filhos estão saindo de casa. A sensação dessa ausência, desse rompimento com aquilo que não era o desejo do coração deles. Pesquisas recentes sugerem que a qualidade do relacionamento entre pais e filhos pode ter consequências importantes para ambos quando o filho deixa a casa. Os pais obtêm um maior benefício psicológico da transição para o ninho vazio quando desenvolvem e mantêm boas relações com seus filhos. Que coisa importante, né? Os pais e os filhos terem uma boa relação, porque tendo essa boa relação, apesar da saída, apesar de uma nova família estar sendo gerada, o contato, o convívio continua sendo prazeroso. Esse filho e essa filha têm o desejo de estar com seus pais, ainda que estejam envolvidos na dinâmica da sua própria vida, do estudo, do trabalho, do cuidado um do outro. Agora eu tenho que cuidar do meu cônjuge, ele cuidar de mim, vou cuidar da nossa casa. Apesar de toda uma dinâmica, eles sentem saudade do lar. Eles sabem que ali foi um lugar onde ele recebeu todo o cuidado, amor, carinho, e que devem agora continuar a nutrir isso na vida dos seus pais. Por isso é muito importante que a relação dos pais com os filhos seja uma relação jóia, uma relação muito boa, de tal maneira que deixe saudade da sua casa. O ninho serve para educar, criar, desenvolver, proteger os filhos, dar sentimento de pertença, e agora que estes se foram, eu irei fazer o quê? Vamos a essa pergunta dos pais que
centraram a sua vida nos filhos. Quando a identidade de uma mulher está concentrada em seu papel materno, e esse papel termina, sua identidade certamente pode ser prejudicada. A mãe, por sua vez, se sente abandonada pelo seu filho. Pais desanimados da meia-idade, cujas vidas são repentinamente desprovidas do chirurrear de sua amada ninhada. Então, quando os filhos estão em casa, é aquela correria, aquela brincadeira, aquela coisa boa ao redor da mesa, e de repente os filhos vão embora, silêncio, né? Não tem mais briga, não tem mais discussão, não tem mais alegria. Os filhos foram embora, a casa vive um silêncio pétreo, e isso é tremendamente ruim para os pais se acomodarem a isso, né? Esta semana também, conversando com uma jovem senhora, uma moça que está casada há pouco tempo, e ela dizia assim: puxa vida, que saudade da minha casa, quando a gente estava à mesa com o pai e irmãos, como que a gente brincava, como que a gente ria, como era gostoso estar sentado à mesa com os meus pais, né? E agora, se ela está sentindo assim, os pais também devem estar sentindo a mesma dor dos filhos não estarem mais presentes ali, a ninhada correndo, aquela bagunça, aquela alegria, e agora o silêncio na vida do casal. A sabedoria convencional era que, sem ter as crianças para cozinhar e limpar, as mães não teriam nada para fazer para preencher seus longos e vazios dias, ou dias longos e vazios. Seus principais papéis na vida estão atrelados ao cuidado com os filhos. Essas mulheres se tornariam deprimidas e desanimadas, incapazes de funcionar, até que seus filhos voltassem para casa para visitá-las. O filme Ninho Vazio, que é um filme espanhol, eu não sei se alguém aqui chegou a ver, ele retrata exatamente essa posição. Um casal que tem 2 filhos, os 2 saem de casa e eles começam a ter uma relação muito belicosa. Eles não conseguem se dar bem, porque a vida deles era em função dos filhos. E agora eles têm que se descobrir no amor e no cuidado de um com o outro, como era no início do casamento. Mas eles centraram tanto o amor e cuidado nos filhos que esqueceram um do outro. Os filhos vão embora, eles estão agora numa relação muito difícil de tal forma que a mulher vai procurar fazer uma faculdade para ocupar o tempo, o marido vai procurar encontrar um trabalho ainda que aposentado, e nessa disparidade, nessa situação de procurar algo para fazer e ocupar o tempo, eles vão se envolvendo com outras pessoas, que beira quase um adultério, beira quase uma traição. E quando os filhos saem de férias e voltam para casa, eles ficam bem de novo, se tornam amigos, tratam bem um ao outro, porque estão com os filhos, uma maravilha os filhos estarem presentes. Acabou a férias dos filhos, os filhos vão embora, eles voltam de novo para uma vida distante, desfigurada. Então aqui está sendo colocado aqui no texto aquilo que o filme apresenta com muita propriedade. Durante essas visitas, as mães lavavam alegremente aquelas roupas sujas, preparavam ótimas refeições caseiras e tinham que arrumar a casa novamente depois que as crianças espalhavam tudo ao redor com abandono despreocupado. Ah, que alegria para a mãe quando os filhos voltam para casa, traz roupa suja para lavar, refeição, tem que preparar a refeição, tem que lavar a louça, tudo de novo, mas é uma alegria para essa mãe, porque os filhos estão em casa com ela, novamente. É muito gostoso fazer isso com prazer. Dentro de um período de semanas, se não dias, os casais dos ninhos vazios, recém-nascidos, começam a perceber que eles agora têm a liberdade de fazer o que quiserem, sem os olhos censores de seus filhos, de 20 ou poucos anos, prontos para oferecer comentários sociais sobre o seu comportamento. Tem isso também, né? Às vezes o pai e a mãe têm um comportamento, têm atitudes, têm uma dinâmica de atividades que são questionados pelos seus filhos, né? Normalmente os filhos se julgam sempre atuais, contemporâneos, e que os pais já estão retrógrados,
Ah, mas eu gosto de mexer nisso aqui, meu filho. Ah, eu gosto de ter a minha oficina ali para mim mexer em alguma coisa. Mas pai, isso... E começa a censurar a mãe e o pai por esse comportamento que não é tão atualizado segundo a cabeça dos filhos. Mas agora sim, com a saída dos filhos, os pais têm essa liberdade de viver coisas que eles gostam sem serem censurados pelos seus filhos. O que os pais perderam de vista e precisam perceber é que seus filhos saíram de casa, estão conseguindo viver sem eles. Isso se deve porque eles fizeram um bom trabalho. Devem se orgulhar disso e não se entristecer. Cumpriram a sua missão. Preparamos as flechas, lançamos as flechas no mundo, e eles estão dando conta. Significa que nós cumprimos o nosso papel para com eles e também para com a sociedade. Ah, 6.1. Há coisas práticas que você pode fazer para preparar ou gerenciar a transição dos filhos que saem de casa. Por exemplo, o tempo e a energia que você direcionou para o seu filho agora podem ser gastos em diferentes áreas de sua vida. Este pode ser um momento oportuno para explorar ou retornar a hobbies, atividades de lazer ou atividades de carreira. E agora suas vidas devem encontrar sentido no relacionamento social, cultural, intelectual, artístico, espiritual, atitudes benéficas para consigo mesmo, sua família, percebendo assim a sua continuidade. É oportunidade de encontrar algo novo, novos desafios e descobertas. É oportunidade de servir a Deus com maior despreendimento. Isso também marca um tempo para se ajustar ao seu novo papel na vida de seu filho, bem como mudanças em sua identidade como pai e mãe. E embora você tenha que dar mais privacidade ao seu filho, também pode ter mais privacidade para si mesmo. Momento de novas descobertas, de novos envolvimentos. É um tempo onde podemos dedicar mais tempo ainda para a obra de Deus. Podemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. E isso não tem sido algo novo. Percebemos pessoas que, na maior idade, por entender isso, entram para a obra do Senhor de forma mais enfática, até mesmo se dedicam ao ministério de missões, e até o pastorado, e até o presbiterato, se envolvem mais com a obra do Senhor, porque agora entenderam que existe mais tempo para experimentar questões intelectuais, culturais, eclesiásticas, etc. De forma otimista, essa é a hora de voltar-se para si e perceber as coisas que se gosta de fazer, ou que gostava de fazer e deixou para trás, por causa da maternidade e da paternidade, e trazer essas coisas à tona novamente. Muitos relataram que experimentaram crescimento pessoal, melhoraram o relacionamento com seus cônjuges, maior aproveitamento do tempo de lazer e sentimento de satisfação em ter lançado seus filhos no mundo adulto. Esse é o momento de percebermos também que o casamento e comunidade andam de mãos dadas. Assim como casamentos saudáveis são essenciais para manter comunidades fortes são essenciais para manter casamentos saudáveis, né? Então, quando você está envolvido em uma comunidade, onde essa comunidade é forte, onde ela tem para você sustentação, edificação, isso vai fazer bem para você se envolver com ela, receber dela e dar a ela. Por isso que a igreja ela é muito importante. Por isso que o meio social que o casal está é muito importante. Porque tanto pode fazer bem, como pode fazer mal. Incrivelmente, pareça aos irmãos, eu já orientei uma pessoa que me procurou para um certo cuidado pastoral, e o que estava fazendo mal a essa pessoa era a igreja onde ela estava. A igreja opressora. Uma liderança autoritária,
de tal maneira que ela ouvia a seguinte frase: se você nos deixar, Deus vai pesar a mão em você, o inferno vai cair na sua cabeça, você está amaldiçoado. Para o nível ao qual ela convivia. E eu orientei a procurar uma igreja sadia, uma comunidade de fé que acolhesse, que amasse, onde a palavra de Deus fosse verdade, sadia para a vida dela. Essa pessoa mudou de igreja e ali ela encontrou-se feliz, satisfeita, porque o lhe fazia mal era aquela comunidade de fé. Onde paramos? Ponto 13. Ok? 12. Perdemos de vista o fato de que o casamento é, de muitas maneiras, um ato de amor, não apenas para o nosso próprio cônjuge e filhos, mas para o mundo além da nossa família. O propósito do casamento é mais do que atração, prazer ou autorrealização. Então devemos receber bem a presença de outras pessoas que podem oferecer responsabilidades, sofrer ao nosso lado, enriquecer nossas vidas de várias maneiras. Ou seja, não siga a vida conjugal apartada da comunidade, separada de uma boa comunidade onde você vai se envolver. Os casais podem fortalecer os laços da comunidade, convidando amigos para falar sobre o seu próprio casamento, orientando casais mais jovens, ou abrindo suas casas para dar aos solteiros e às pessoas vulneráveis um lugar seguro para pousar. Quanto mais tratamos nossos casamentos como blocos de construção vitais de comunidades prósperas, em vez de veículos de autorrealização, mais resistentes eles se mostrarão no longo prazo. Ou seja, às vezes para o casal que está agora sem os filhos em casa, pode ser a oportunidade de prestar assistência, de orientar os mais jovens, de receber os vulneráveis, de acolher aqueles que estão sós. É o momento de você sentir-se útil, e isso vai reverberar em resultado para o seu próprio coração, para a sua existência, para o sentido da vida, por fazer o bem. Então, quando o ninho estiver vazio, não fique sozinho, não se isole, mas participe da comunidade, de forma benéfica para ela, e que certamente você também vai colher frutos para o seu próprio coração. Vejamos como Noemi superou o ninho vazio. Lembramos que Noemi sai de Moabe, volta para Belém. Chegando lá, as pessoas a identificam, e ela diz então que não pode ser chamada de Noemi, mas sim de Mara, a amarga, a triste, aquela que Deus pesou a mão. O ninho está vazio, não tenho marido, não tenho filhos, então estou completamente amarga, triste, solitária, melancólica. Mas como é que aqui foi transformado a vida de Noemi no sentido de estar com o ninho vazio? Ruth 4, dos versos 13 a 16. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou ao cuidar dele. E o ninho vazio e a amargura, a tristeza, a melancolia, a solidão de Noemi não estava oculta aos olhos do Senhor. Enquanto ela pensou que Deus pesou a mão, Deus estava conduzindo a vida dessa mulher a uma nova experiência que lhe fosse benéfica. E a experiência foi que a sua nora Ruth, por ser uma pessoa tão dedicada a ela, e ela agora incluída numa nova sociedade e vivendo com essa sociedade, recebeu da parte de Ruth um novo genro, que era como se fosse um filho, e que passou a cuidar, deu a ela um filho, um neto, que ela trouxe para o seu regaço, trouxe para a sua casa, começou a cuidar desse neto, um novo amor, uma nova atenção,
uma relação com a sociedade, uma relação com pessoas mais íntimas. Ela não se permitiu agora ficar só, mas sim se envolver com família, se envolver com a sociedade, se envolver com novas coisas, cuidar do seu netinho e perceber nisso a bênção do Senhor. Então as mulheres vão dizer para ela: seja bendito o Senhor, Deus está na sua vida, Deus está te conduzindo, Deus te abençoou, e Deus é sempre assim, abençoador nosso. Por isso podemos confiar que, apesar de experimentarmos um ninho vazio, isso não pode ser para nós um lugar de melancolia, tristeza, dor e abandono. Pelo contrário, não é uma crise, mas é uma oportunidade de experimentarmos mais da graça de Deus. Então o ninho vazio de Ruth agora ficou totalmente resolvido. Noemi desenvolveu um bom relacionamento com sua nora Ruth, orientou, investiu nela, e Ruth foi uma excelente nora e amiga, e ela agora, no lugar de filha, lhe deu um genro maravilhoso, Boaz, que lhe deu um neto, o qual ela passou a amar e a cuidar. Em suma, Noemi não deixou de cultivar bons relacionamentos, e isso é importante na vida. Bons relacionamentos, seja com Deus, com a comunidade, para que a gente possa realmente viver uma vida maravilhosa e plena na presença do Senhor. Então chegamos à última parte do estudo, que é a terceira e última fase, a idade adulta. Então partimos aqui do ninho vazio e entramos na idade adulta, na melhor idade, como é chamado. O sentido de integridade é a fase da velhice. Olhar para trás e perceber-se satisfeito. Existe mais tempo para reflexão. Aí está o texto de 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tempo dos avós, Temos alguns avós aqui. Tempo dos avós. Pastor Eloy foi primeiro lá atrás, Muito bom, muito bom. O relacionamento entre avós e netos é um relacionamento simbiótico. Os benefícios de se tornar um avô ou avó criativa envolvido na vida dos netos são muitos. Os netos trazem vida ao coração dos avós. Os avós dão para eles seu amor e experiência. Netos fornecem entusiasmo. Avós emprestam para eles a sabedoria dos anos. Netos renovam nos avós a sensação do possível, dão esperança, lembrando de coisas sobre os avós que talvez eles já haviam esquecido e ensinando outras que nunca souberam. Eu não tenho a experiência ainda, mas os avós sabem disso, como que os netos trazem para eles lembrança do que eles são, lembrança de coisas do passado, e como que os netos ensinam para eles coisas que eles não sabem. Impressionante, como que os netos avivam novamente o seio do lar. Conforme o salmista, o auge da bênção do Senhor são os netos. Salmo 128, versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A justiça, a bênção do Senhor sobre os filhos dos filhos. O autor de Provérbios concorda, identifica a glória dos avós como sendo a vida dos netos, coroa dos velhos, são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então nós percebemos que é uma bênção de Deus aqueles que vivem esse segundo tempo, Ou não sei se é o segundo tempo ou se é a prorrogação, Primeiro tempo, cuidar dos filhos. Segundo tempo, ter os netos, Nessa prorrogação, nessa bênção que Deus tem dado àqueles que têm essa experiência. Claro, os netos representam o fruto de anos e anos de investimento. Primeiro nos pais deles, depois em sua própria vida. Costuma-se dizer
que a verdadeira prova do sucesso do trabalho dos pais na educação dos filhos não é a vida deles, mas a vida dos seus filhos. Que coisa, hein? Costuma-se dizer que a prova de uma boa educação não é somente o que passamos para os nossos filhos, mas é o que está acontecendo na vida dos filhos dos nossos filhos. Foi isso mesmo que aconteceu com Timóteo, que herdou da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice o bastão da fé. Por isso Paulo exorta: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Aprendeu da sua avó e aprendeu da sua mãe. Sabemos que Timóteo aprendeu muito com o apóstolo Paulo, mas o próximo versículo esclarece que também havia aprendido muito com a mãe e com a avó. Segundo Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Terminamos dizendo que a terceira idade seja para nós momento de colher frutos de uma vida imersa em Deus. Terceira idade é o momento de colher os frutos de toda uma vida vivida para Deus, consagrada ao Senhor, experimentando as bênçãos do Senhor e ensinando aqueles que vieram de nós como presente de Deus, essa vida maravilhosa na presença do Senhor. Então queremos aqui terminar com essa palavra, aqueles que estão vivendo essa experiência do ninho vazio, ou que estão vivendo a experiência como avós, ou aqueles que ainda irão passar por isso, não pode ser para nós um tempo de melancolia, de amargura, de tristeza, mas que seja esse o momento de confirmação de que Deus nos abençoou, tem nos abençoado, fizemos um bom trabalho, eles agora estão no mundo, sendo abençoados pelo Senhor, e que o Senhor, como coroa para a cabeça, nós, mais anciãos, temos os netos, que são também presente de Deus, continuidade nossa, e que eles continuarão a alegrar a nossa casa, alegrar a nossa vida, e nós temos então essa bênção de nos relacionarmos bem com Deus, nos relacionarmos bem com a comunidade, para que nunca possamos nos sentir sós, sabendo que realmente Deus tem nos abençoado, está conosco e continuará a nos abençoar. Nosso desejo é que vocês, avós, possam viver essa maravilha e quem sabe, com a bênção de Deus, oro eu particularmente, que vocês, avós, vivam não só o segundo tempo, mas possam viver a prorrogação e até os pênaltis, vendo os filhos dos netos, vendo os bisnetos, quem sabe tataranetos, experimentarem tudo isso, as bênçãos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos curvar as nossas frontes e vamos interceder, agradecer a Deus, que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida, sua casa, seus filhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra é viva, eficaz, a nossa única regra de fé e de prática. Obrigado pela família, obrigado pela família que somos, pela família que temos, pela família que pertencemos. Obrigado porque sabemos que isso é um presente do Senhor. Sabemos que nossa família não é perfeita. Nós estamos vivendo a família pós-queda. Mas também temos a certeza de que em Cristo Jesus, todos os percalços, todas as aflições, todas as dificuldades podem e são superadas pelo amor, pela presença e pela ação poderosa de Cristo em nós e por nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a nossa casa. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, os pais, os filhos, abençoe os avós, abençoe os netos, bisnetos, tataranetos,
abençoe a nossa casa, que o nosso relacionamento cada dia mais seja afinado, seja relacionamentos de paz, de amor, de compreensão, de perdão, relacionamentos harmônicos, relacionamentos, ó Deus, onde nós nos humilhamos para reconhecer que erramos, pedimos perdão, reconstruímos, recomeçamos, renovamos em nós mesmos as nossas posturas à luz da Tua Palavra e na presença do Teu Espírito. Que cada lar aqui, Senhor, nesta manhã, seja visitado de uma maneira sobrenatural e poderosa, pela presença do Senhor, do Teu Espírito e da Tua Palavra. Ó Deus, prepara aqueles que muitos ainda irão experimentar o momento dos filhos saírem de casa, que desde agora eles possam ter essa consciência de que estão preparando os seus filhos. Ajuda-os a preparar homens e mulheres crentes, homens e mulheres que amam a Deus, homens e mulheres que têm os princípios norteados pela palavra do Senhor, homens e mulheres que vão à sociedade para fazer diferença, para serem instrumentos de Deus, guardados debaixo das Tuas asas. Que o Senhor prepare um caminho vitorioso para cada um dos nossos filhos, que sejam abençoados do Senhor, ó Deus, e que lá na frente, quando eles estiverem na sua autonomia, quando estiverem já com uma nova família, eles tenham no coração os sentimentos, o sentido de que o seu lar ainda é o seu lar, a casa dos pais ainda é a sua casa, é um ninho gostoso, é um lugar maravilhoso para estar, para voltar, para conviver. Abençoa, Deus, as nossas famílias, guarda-nos e abençoa-nos a todos. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, adorar o Senhor. Voltamos aqui a nossa palavra para o nosso presbítero recém-eleito, Abraão, que possa nos conduzir. Deus nos abençoe.